Bora com mais uma entrevista, dessa vez sobre saúde, viu? Sabe aquela sensação de nariz entupido? Aí você precisa ficar o quê? Respirando pela boca? Às vezes fica até difícil para dormir, não é mesmo? Além disso, outros sintomas como dor de cabeça, falta de ar e até sangramento pelo nariz podem ser sinais do tão falado desvio de septo. Para a gente saber mais sobre esse assunto, eu converso hoje com o Dr. Felipe Roche. Boa tarde, doutor. Tudo bom? Tudo bem. Boa tarde, Patrícia. Que bom tê-lo aqui mais uma vez. Primeiro, já explica pra gente o que é esse desvio de septo e por que todo mundo já ouviu falar, mas fisicamente, o que acontece ali dentro do nariz, doutor? Então vamos lá, vamos dar uma breve explicação, tentar falar de uma forma bem fácil para entendimento, né? O septo nasal é uma estrutura que nós temos bem no meio do nariz. E ele é responsável por dividir a fossa nasal em lado direito e lado esquerdo. É como se fosse uma parede dividindo duas salas. Entendi. Tá, e ele tá ali bem bonitinho. Ele tem uma posição que ele tem que ficar, isso? Tem, exatamente. Ele tem uma posição que ele deve ficar, que é uma posição reta, né? Tem algumas situações que às vezes isso pode desviar. Ou o paciente às vezes pode nascer assim, ou algum fator do dia a dia causar esse desvio e, consequentemente, uma obstrução nasal. Entendi. Então, ali na tela a gente está observando o nariz ali da mocinha, né? Então, ali tá retinho, beleza. Perfeito. Do outro lado, teve o desvio ali, doutor. Exatamente. E daí, esse desvio pode ter sido causado pelo quê? Ó, a causa mais comum, quando não nasce, a causa mais comum, às vezes, é trauma, tá? Pode bater, jogando bola, caiu, bateu o nariz no vidro, pode fazer uma fratura de septo nasal e entortar. Ou mesmo com o tempo, o septo ele vai trabalhando, ele vai entortando para um lado, vai entortando para o outro. Porque, Patrícia, uma curiosidade para falar aqui para nós. As nossas metades do corpo, elas não são iguais. Meu Deus. Por isso que tem aquela coisa, tem um ângulo, entendeu? Aquela coisa da foto. Ah, o meu melhor ângulo. Tá aí, ó. O doutor já identificou aqui, ó. Tá explicado. Então, consequentemente, também nós, na grande maioria das vezes, nós temos as fossas nasais diferentes, de um lado e do outro. E aí o septo, ele pode estar ajudando para isso. Tá, e esse septo, ele é não é um osso, o que ele é ali, doutor? É é um misto. Na parte inicial, ele é cartilagem, mole, e na parte posterior, ele é osso. Então são as duas coisas. Tá, mas geralmente... mas se for trauma, pode ser no osso ali também, né? Pode. E o desvio pode ser tanto da parte da cartilagem, quanto da parte de osso também. E pode evoluir, por exemplo, ali a gente viu na figura, né? Que havia um desviozinho ali e tal. Isso. Se a pessoa, não sei, não tratou e tal, tá sofrendo com esse desvio, ele pode evoluir para alguma outra coisa, doutor? Não? O que acontece, senhora Patrícia, tem alguns desvios de septos que são acentuados, são desvios muito significativos. Então, dependendo da região específica desse desvio, ele pode ser um causador de apneia do sono, que quando o paciente ronca bastante, tem as paradas de respiração. Ele pode ser uma causa de uma sinusite, tá? Então, realmente, ele... Quando não se cuida ou não se sabe exatamente o que está acontecendo, ele pode ser um causador de outra doença. Entendi. Aí no comecinho ali da nossa fala, doutor, eu comentei pro pessoal de casa que, por exemplo, a questão de, parece que o nariz está entupido, é um dos sinais. Quais outros sinais nós temos? Na maioria das vezes é obstrução nasal. Quando o paciente fala, estou com o nariz trancado, o septo nasal é uma parte primordial que nós temos que verificar. Temos algumas outras estruturas dentro do nariz que podem estar alteradas, contribuindo. Mas com certeza o septo nasal é o nosso carro-chefe e que na grande maioria das vezes, com esse tipo de queixo do paciente, tem alguma alteração. E isso pode acontecer em qualquer idade, doutor? Ou, por exemplo, tem uma prevalência? Prevalência em homens acima de tal... Não sei, né? Mentira. Pode acontecer com qualquer idade. Não é raro nós examinarmos as crianças, 2 anos, 4 anos de idade, e já tem um pequeno desvio de septo. Pode ser que quando essa criança for adulta, esse desvio de septo fique insignificante diante do tamanho da fossa nasal dela. Entendi, porque é muito pequenininha quando é criança. Perfeito. Aí vai crescer, o desvio de septo permaneceu do jeito que está, ele não vai fazer diferença e a pessoa vai respirar normalmente. Isso é importante a gente falar. Tem vários pacientes com desvio de septo, mas são desvios de septos não obstrutivos. Então elas possuem uma respiração normal também. Entendido. Agora, para aqueles, por exemplo, que o desvio de septo é um pouquinho mais avantajado, digamos assim, tem tratamento? É cirúrgico? Como é que faz, doutor? Quando nós temos os desvios de septos obstrutivos, que é quando o paciente tem queixo, ele fala, doutor, meu lado direito está trancado, ou meu lado esquerdo,
ou desvios mais complexos que às vezes acabam trancando os dois lados do nariz. Ai, tem isso? Tem, ou seja, vai tem. de um lado do outro, assim, doutor? Praticamente um S. Meu Deus. E aí, na grande maioria das vezes, o tratamento é cirúrgico. É um procedimento cirúrgico hoje relativamente tranquilo de ser feito, extremamente seguro, de um resultado excelente, melhora a qualidade respiratória do paciente, por consequência melhora o sono, atividade física. Então realmente a qualidade de vida do paciente, ele corrigindo esse desvio de septo, melhora muito. A gente sempre aqui, quando a gente fala de saúde, né, a gente costuma fazer a pergunta, e a prevenção, né? Como é que funciona a questão da prevenção? Desvio de septo. Nós teríamos a prevenção, não bater o nariz. Começa ali já. Outra frase, às vezes, que eu falo para os pacientes, né? Tem alguns pacientes que é defeito de fábrica, né? Já nasceu. Então não tem como a gente mudar muito. Mas alguns cuidados com esportes, né? Às vezes, lógico, é inevitável, ninguém bate o nariz porque quer. Sim. Né? Mas, assim, seria esse tipo de cuidado, de prevenção, né? Na parte de saúde mesmo. Entendi. Doutor, por exemplo, também a pessoa que ela tem o desvio de septo, né? Vamos dizer assim, desde criança, mas não incomodava, daí quando adulto começa a incomodar, tem vamos dizer assim, no inverno incomoda mais, ou no verão, ou tem estações ou não? Vai ser o ano inteiro algo assim? Pode ter estações, porque além do desvio de septo, nós temos os cornetos nasais de cada lado do nariz. E os cornetos, eles são extremamente influenciáveis pela variação de temperatura, que nós estamos tendo bastante. Eles são influenciáveis pela umidade, por pó, por poeira. Então, resfriados, gripes. Então, na presença desses fatores, os cornetos nasais, eles aumentam de tamanho. Então, é um fator que ajuda a piorar. Às vezes, o paciente já tem um desvio de septo que é discreto. Só o desvio de septo você não iria operar. Mas, diante dessas variações climáticas e resfriados, o corneto aumenta e aí começa a se tornar significativa essa queixa de nariz trancado do paciente. Então, pode ter essa variação, sim, relacionado à sazonalidade. Entendi. Aí, por falar em sazonalidade, a gente está entrando numa estação do ano aqui que é comum, né? O nariz da gente ficar o quê? Ou escorrendo ou trancado mesmo. Aí, quem está em casa assistindo a nossa entrevista fala assim, tá aí, eu tenho desvio de septo. Tá vendo? Tá trancado porque eu tenho... Às vezes não, né? Às vezes é só coriza mesmo. Exatamente. Às vezes é só coriza. E com esse tempo que nós estamos hoje, né? Toda a mucosa, que é a parte que reveste a cavidade nasal, ela pode sofrer um leve edema, como se fosse um inchaço. Então, já é um buraquinho pequeno no nariz. A mucosa inchou um pouquinho, não vai ter aquele espaço para passar o ar, e aí tem esse tipo de queixa. Perfeito. Doutor, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista, viu? Passa o seu Instagram para o pessoal também ter acesso lá e seguir você. Com certeza. Instagram, Dr. Felipe Horst. Eu que agradeço a presença. Até uma próxima, doutor. Até mais.